Bom dia, mundo. Acho que essa noite eu dormi umas 3 horas e alguma coisa. Mas vamos lá, né? Tomar um cafezinho. Tô com ovo, café, YouTube Agora, por exemplo, o Leon disse que não e a tinha neném. cena pós-crédito. Eu não sei. Mais um dia aqui enfrentando o paradoxo da corrida. Correr para emagrecer e emagrecer para correr. E quando a gente fala de controle de peso, a gente fala de nutricionista, exatamente. Então eu voltei para nutricionista. O que a gente precisa, basicamente? Fazer um exame de bioimpedância. Alexa, para que serve o exame de bioimpedância? Não tenho certeza. Se você também não sabe o que é o exame de bioimpedância, é basicamente um exame que vai medir a sua composição corporal. Quanto você tem de gordura, seu peso, quanto você tem de músculo, até a água, para ver se você se hidrata bem. Então não adianta mentir para a nutricionista que ela vai saber pelo exame. E aí, nesse caso eu meço circunferência abdominal também, porque aí você vai comprando mês a mês. Que eu já até falei, se basear só pelo peso na balança, você não vai ter um resultado preciso do que está acontecendo. E claro, toda perda de peso para corrida é boa, mas tem um porémzinho aí, que, por exemplo, no meu caso, em relação à última vez que eu fui, eu perdi peso, sim, show, só que a maior parte foi de músculo. E o interessante é perder gordura. Ai, acabei o treino, 18 km. Meu maior treino até aqui. Mas enfim, como que é feito o exame de bioimpedância? Basicamente, você vai subir nessa máquina, ela tem alguns eletrodos, onde você vai colocar ali o pé, colocar o dedão, porque o que ela vai fazer? Ela vai passar uma corrente elétrica pelo seu corpo para fazer a medição. Tem até algumas balanças pequenas sei lá, acho que da Xiaomi e tudo mais, mas nem todo o resultado é 100% preciso, mas ele é um resultado aproximado, principalmente nessas máquinas maiores, melhores e profissionais, como por exemplo essa da Embody que tem no consultório que eu passo, né? Porque a minha nutricionista é nutricionista esportiva, então a abordagem dela é para pessoas que praticam esportes com ênfase no esporte. Então a parte de alimentação, suplementação e tudo mais é voltada para isso. Como eu falei, eu perdi peso, mas se eu olhar nos pormenores ali, a maior parte do que eu perdi foi músculo, basicamente, né? Enfim, eu perguntei por que eu perdi mais massa do que gordura e ela tava me explicando o quê? Como que a gente constrói músculo, por exemplo. Muito basicamente, a gente precisa de carboidrato, proteína, creatina e água. Detalhe, ela não receitou, não passou creatina para eu tomar. Então calma, não precisa ficar se enchendo de suplementação sem orientação nutricional. Então o que acontece? Da primeira vez que eu passei, eu não estava fazendo o volume de treino que eu tô fazendo hoje. Naquela época eu tava correndo ali, acho que no máximo o meu longão era 8 km. Era alguma coisa nesse sentido. Então o que acontece? Ela tinha falado como o meu objetivo ali, principalmente naquele momento, era a perda de peso. Eu tive que tirar um pouco de carboidrato da minha alimentação diária. E quando eu aumentei o volume de treino, talvez um certo déficit de carboidrato pudesse ser uma das coisas que contribui para isso. E outra coisa, eu falei, estou com muita dificuldade de me recuperar dos treinos, principalmente depois do intervalado. Eu tô fazendo intervalados de 9 de tiros de 1000, 10 tiros de 1000. Eu tô ficando bem ruim, com a musculatura muito cansada nos dias que vem, nos próximos treinos. Inclusive, uma coisa que eu tô sofrendo muito no início dos treinos é justamente com a fraqueza da musculatura. Então eu sinto como se eu fosse um caminhão de mudança cheio na ladeira para subir. Tá parado e precisa sair do lugar. Eu me sinto exatamente assim. E aí parece que eu tô correndo, parece que o meu corpo todo tá sendo puxado pela gravidade pro chão. E a perna parece que tá fraca, não tá aguentando. Só que, conforme eu vou correndo ali no início, cara, não precisa nem chegar a 1 quilômetro. Metade, assim, meio quilômetro, putz,
essa fraqueza parece que vai embora, parece que o corpo dá uma acordada e aí, com o movimento ali até repetitivo, meu corpo sai andando. Sai andando é ótimo. O meu corpo simplesmente acostuma de novo e eu começo a correr normal, inclusive com pace um pouco mais forte. Então, assim, apesar dos pesares, a perda de peso, os treinos melhorando, o fortalecimento, que eu ainda acho que não é o ideal, mas é o que tem pra hoje, que eu faço o fortalecimento em casa, mas com a soma desse exercício, o peso de perda de peso e tudo mais, a minha velocidade, consequentemente, tá aumentando naturalmente. Então a minha mesma percepção de esforço para os treinos de, sei lá, 2 meses atrás, correndo, sei lá, 10K a 6h30, a minha mesma percepção hoje foi correndo hoje, por exemplo, a uns 5h45, 18 km a 5h45. Então tá melhorando com o passar do tempo. De certa forma, a perda de peso é boa. Apesar de ter perdido mais músculo do que gordura, ainda assim eu tô carregando menos peso. Eu tiro menos peso ali pra máquina carregar e funcionar. Porque, cara, basicamente a relação de velocidade e peso, ela é inversamente proporcional. Conforme o seu peso diminui, a sua velocidade aumenta. Você corre melhor, você corre mais rápido, você corre menos cansado, você corre menos com esse sentimento de sobrecarga, então pode reduzir lesão e tudo mais. Perder peso é muito importante. Eu não tô com foco só em perda de peso. Eu escutei uma frase esses dias no TikTok que é resumir exatamente minha história na corrida. Lá quando eu comecei em 2016, eu comecei a correr para perder peso, continuo correndo para perder peso, mas hoje eu quero perder peso para correr melhor. Então é uma relação bem difícil, por isso que é um paradoxo, que é, cara, tu precisa correr para emagrecer. E aí, para correr melhor, você precisa emagrecer. Então, assim, o que vem primeiro? O ovo ou a galinha, né? Eu corro primeiro para emagrecer ou eu emagreço primeiro para correr? É uma relação muito complicada pra gente, principalmente que sofre com sobrepeso. Eu vou até fazer um vídeo especificamente sobre isso, a minha relação com corrida, o peso e tudo mais, e o quão difícil é pra mim a perda de peso e relação com alimentação, passou por relação psicológica, então não é só nutricionista, é psicólogo, trabalha junto para entender algumas questões, mais exercício físico, então são várias questões que ajudam a gente a perder peso. Então, principalmente no começo, pegava muito mais o meu psicológico, porque eu ficava, pô, eu já corri meia maratona abaixo de 2 horas, como é que hoje eu tô correndo 10 km a um pace 7, sabe? Foi muito mais complicado, mas a gente tem que ter paciência, né? Porque a ansiedade, nesse caso, é a principal inimiga do corredor, porque a gente às vezes vive de um passado que já aconteceu. Se a gente para de treinar, o corpo perde o condicionamento. Um dos meus objetivos, não só esse ano, como pro ano que vem, é não parar. Minha história na corrida, assim, ela é bem complicada nesse ponto, porque às vezes eu atinjo um objetivo e eu simplesmente paro de correr. Eu deixo todo o meu condicionamento, digamos assim, ir embora. Cara, como é que eu vou conseguir correr? Por exemplo, hoje o meu objetivo é só correr a maratona, mas como é que eu vou conseguir chegar um dia querer fazer uma maratona abaixo de 4 horas? Eu preciso perder peso, eu preciso fortalecer, preciso correr melhor, eu preciso ter um corpo mais forte e com menos gordura. Eu não tenho pretensão nenhuma de ter o shape de corredor, por exemplo, mas eu preciso dar seguimento à corrida sem parar. Então, por exemplo, eu vou correr a SP City em julho, vou correr a maratona em julho. Passando a maratona, eu não posso deixar, por exemplo, ficar um mês sem correr. Tanto que eu coloquei uma meta que a princípio era de 1.000 km no ano, mas eu quero 1.200, pelo menos 100 km no mês. É uma relação complicada. É importante a gente passar um nutricionista, é importante tirar dúvidas, inclusive com suplementação. Voltando na parte da perda de peso e da perda de músculo, eu tava com medo de tomar o gel de carboidrato, justamente com medo de fazer uma ingestão de carboidrato muito grande, que fosse ter efeito contrário. Porém, quando a gente tá correndo, o desgaste físico, a partir da hora que acaba o estoque de carboidrato, vai pro estoque de músculo. Então, se a gente não se alimenta bem, se a gente não tem uma boa ingestão de carboidrato, uma quantidade certa de carboidrato na dieta, a gente começa a perder peso, mas vai músculo embora também. Tem que tomar muito cuidado, tem que balancear muito bem essas coisas. Por isso é importante fazer visita nutricionista, fazer o exame de bioimpedância, acompanhar todas essas métricas. Já teve época assim que eu ia todo mês, então eu fazia o acompanhamento assim, cara, teve mês que eu falei, putz, cara, meu peso subiu na balança, aí eu falei, putz, eu vou pra nutricionista agora, perdi um pouco a mão ali e tudo mais. Aí, cara, eu chegava lá e falei, não, o que ganhou foi um pouco de massa, então tecnicamente é uma coisa boa. Eu já tava vindo uma boa perda de peso da outra vez, mas, pô, se eu perdi peso, ganhei massa, é bom até. Então toma cuidado, porque às vezes a gente tem essa relação com a balança de que, tipo, não, eu tenho que
Ai, perder muito peso, perder peso, só por perder peso, só esse número absoluto, é um pouco de cilada assim na vida. Mas enfim, o assunto hoje era esse, eu nem mostrei treino, simplesmente corri ali meus 18K, corri gostosinho, corri bem, com pace legal, uma velocidade legal, suave, inclusive parando para fazer hidratação, para fazer a ingestão do gel de carboidrato. Hoje eu já tomei os 2 géis como a nutricionista passou, para parar de ficar meio noiado com isso. Depois do treino de hoje, inclusive, vou jogar aqui, que eu acho que eu vou fazer a meia maratona priorizando o tempo, tá? Não é por nada não, mas eu acho que eu vou tentar fazer meu RP na meia maratona. Beijo nas crianças, boa semana pra vocês, falou, fui!